E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui o app, né? E agora a gente vai fazer o código para poder aparecer aqui essa task, desculpa, para poder aparecer aqui essa célula, tá? Se a gente rodar agora, não vai estar aparecendo nada. Não sei se carregou já, carregou agora. Nada acontece, não tem nada aqui, a gente quer que apareça essa célula aqui pelo menos. Então para que isso aconteça, a gente vai criar algo chamado que a gente chama de dummy data, né? Um dado, a gente vai criar o dado, só que de mentira, fake. Então vamos lá. O que a gente fez? Recapitulando, a gente tem um controller aqui, tá? Esse controller aqui, ele está aqui no Inspector, no Identity Inspector, aqui é o Identity Inspector, tá? Identity Inspector. A gente setou aqui, ó, o controller, e setando o controller, a gente vem aqui, Tasks, Tab View Controller. Ele é um White Table View Controller. E a gente vai fazer aqui um hackzinho inicialmente, só para a gente ter os dados, tá? Primeiro, vamos voltar aqui e vamos analisar o seguinte. A gente tem aqui hora, data, um texto qualquer, né, o body da task que a gente está querendo ser lembrado, e uma categoria. Essa categoria, ela tem um nome e ela influencia nessa cor aqui dessa view. Então ela tem um nome e uma cor, a princípio. Então a gente vai fazer, a gente já sabe que a gente tem aqui dois objetos diferentes, né? Falando em orientação a objeto. A gente tem duas classes, dois arcabouços. Seria a task, que é isso aqui tudo, mas a task tem ou pertence a uma categoria, né? Então, uma task tem uma categoria que a gente pode dizer, tipo, que eu tenho uma task para a categoria de to-do, eu tenho uma task para a categoria de lista de compras, enfim, etc. Então, aqui, a gente vai criar uma outra pasta, que é uma pasta chamada de models. Opa! Vamos criar aqui uma pasta chamada models. Lembrando que a gente está seguindo um padrão chamado Model View Controller. É um padrão mais popular e tradicional, digamos assim, do desenvolvimento para iOS, principalmente. Mas existem outros padrões, tá? A gente, quando for desenvolver a última aplicação do curso, a gente vai tentar usar um padrão que a gente chama de Clean Architecture, que é um padrão que também tem o nome de hexagonal. Então, lá na frente a gente vai descobrir que o que a gente fez aqui não é tão escalável assim. Embora você consiga construir muitos apps, muitos mesmo, simplesmente usando MVC. MVC não é ruim. Você pode ouvir alguém falando aí que MVC não presta, esse tipo de coisa. Não precisa nem ouvir essa galera. O MVC é um padrão arquitetural, existem outros padrões arquiteturais. Eu não vou entrar aqui na história do MVC, mas entendam que existem vários padrões arquiteturais, cada um serve para um tipo de aplicativo ou serve para uma escalabilidade diferente, digamos assim, de aplicativo. Em termos de tamanho, em termos de equipe e tudo mais. Então a gente vai seguir aqui nesse aplicativo a arquitetura MVC simples. A gente ainda vai fugir um pouco dela porque a gente vai criar algo chamado de repositório, mas eu explico para vocês quando a gente chegar lá daqui a pouco. Então a gente criou aqui um model, eu vou criar aqui duas classes. Na verdade são structs, tá? Eu prefiro struct porque, como eu falei numa aula anterior, se vocês viram a aula sobre struct classes e classes, o struct ele é imutável, então eu prefiro trabalhar com structs. Eles são value types, né? Então vamos lá. Vou criar aqui uma task. E a task ela é um struct task. A task ela tem todos os nossos modelos, né? Todas as nossas classes de modelo, elas vão ter um ID, tá? E o nosso ID, a princípio, vai ser um UID.
que você precisa saber de UID agora é que ele é um número, que ele é uma string autogerada que raramente vai se repetir. Então, raramente, é bem provável, não vou dizer quase impossível, é bem provável que duas tasks suas tenham o mesmo UID, tá? Então a gente vai usar o UID agora. Então a gente também vai ter um name que vai ser do tipo string. Eu vou inicializar aqui como vazio. A gente vai ter a data e eu vou inicializar aqui uma data qualquer, que é a data atual, sempre. E vai ter uma categoria. E a categoria, ela vai ser do tipo categoria. Eu vou inicializar aqui também porque a minha categoria ela tem nome, como a gente falou lá. Eu vou inicializar aqui uma só para a gente ter uma ideia, marketing. E ela tem uma cor, que nesse caso vai ser um UI color. Mas se a gente estivesse fazendo esse aplicativo para um cliente ou fosse algo maior, não valeria a pena a gente misturar componentes de UIKit no modelo, tá? Então seria ideal a gente não fazer essa mistura. Então aqui a gente vai botar black, tá? Poderia até botar assim. E eu vou criar o meu arquivo de category, Swift file, category, e vou criar aqui o meu struct category, que tem também uma variável id, que é o UID. Tem o name, que é um string. Vamos pegar vazio também. E tem o color, que é um UI color, que por padrão a gente vai deixar aqui black. E aqui a gente vai ter que importar o UIKit. Então, mais uma vez, eu estou fazendo isso aqui para facilitar o nosso trabalho, tá? Mas não é tão aconselhável você fazer isso. Como você faria, né? Se você quisesse setar uma cor aqui, mas não pudesse setar com UI color. Você pode botar de várias formas aqui. Botar a cor no seu formato hexagonal, no seu formato hex, né? Seria 000, acho que seria esse. Acho que do preto é esse aqui. E aí seria um string. Você poderia botar, sei lá, black também seria um string. Então você poderia fazer de várias formas. Mas a gente não precisa nem entrar tanto nisso agora, né? Então vamos lá. A gente criou aqui a task, a category. A task estava quebrando. Agora eu acho que não vai quebrar mais. Command Shift K para dar um clean. Command B para buildar. Buildou, sucesso, beleza. Então a gente vai voltar aqui para o nosso controller, Tasks Table View Controller, e a gente vai criar aqui, fora da classe, a gente vai criar aqui um let, que seria Tasks. Isso aqui é temporário, tá? Ela é um array de tasks. E aí a gente vai ter aqui uma task, a gente vai inicializar uma task, sem ID, não precisa ID. O nome da task que é o texto lá que a gente está querendo, né? My shopping list task. A data pode ser agora, não tem problema. A categoria, a gente vai também criar uma categoria. Então vamos criar a categoria logo aqui. Category. A gente quer o name. Shopping list. E o color. UI color green. E a gente vai setar aqui a categoria. Ok, vamos colocar outra. Vamos mudar esse título aqui, esse texto aqui para... Pronto, então assim. Então a gente tem as tasks e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai implementar os métodos que são obrigatórios de serem implementados pelo YTableView Controller, tá? Então a gente tem aqui o YTableView Controller
que ele tem dois protocolos. Então, o que seria um protocolo? Tá? Um protocolo, ele é como se fosse um contrato. Imagine o seguinte, você diz que eu tenho um contrato aqui, eu tenho um acordo, eu tenho uma definição de algo que eu digo, olha, para você ser uma tabela, você tem que chamar o método X e o método Z. Então, se você quiser ser uma tabela, você vai ter que implementar esses métodos X e Z. Então, eu como protocolo, eu digo o seguinte, eu estabeleço um contrato onde eu digo, esse aqui é o contrato da tabela que lista itens. Então, para você ser uma tabela que lista itens, você tem que implementar aquele meu contrato. E como é que você faz isso? Uma das formas é você implementar, como essa classe aqui está fazendo, ó, UI TableView Controller, e implementar os contratos aqui. Ó, você está herdando aqui os contratos, onde na verdade, como é um protocolo, você não herda, né, mas você está dizendo que você é desse tipo, né? Lembrando que a gente viu sobre herança, né? Só que no iOS, no Swift, também no Objective-C, mas principalmente Swift agora, a gente pode herdar, nesse caso aqui, ó, esse UI Controller é uma classe, a gente pode entrar aqui e ver que ele é uma classe, e a gente também pode dizer que nós somos de algum tipo de um protocolo. Nesse caso, o UI TableView Controller, ele é do tipo UI TableView Delegate, e ele também é do tipo UI TableView Data Source. Então, ele implementa esses métodos aqui. Ele tem que implementar. Como ele não está implementando, quem tem que implementar somos nós. E quais são os métodos? Como é que a gente sabe quais são os métodos, né? Então, primeiro a gente vai para o UI TableView Data Source, que o Data Source seria onde estão os métodos que vão fazer com que a gente consiga mostrar alguma coisa na tabela. É o source dos dados, né? São os métodos responsáveis para mostrar os dados. Então, o que acontece? O UI TableView Data Source, ele tem alguns métodos, todos esses aqui são métodos do UI TableView Data Source, e os que não estão marcados como optional são métodos que a gente tem que implementar. Então, no caso, a gente tem que implementar esse TableView Number of Rows in Section, e a gente tem que implementar esse aqui, TableView Cell for Row at. Esse método aqui, Number of Rows in Section, ele retorna um int. E esse método aqui, TableView Cell for Row at, retorna um iTableView Cell, que é a célula da tabela. Se a gente entrar aqui, já vê que é uma classe, que é a célula da tabela. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa classe e vamos implementar esses métodos aqui. O primeiro é o Number for Rows, TableView Number for Rows in Section. O que diz aqui é o seguinte, quantas linhas eu vou ter por seção. Então, quando a gente tem uma tabela como a gente tem agora, essa tabela aqui, ela não tem seção nenhuma. Ela tem linha, 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 não tem nenhuma seção. Seções são quando você vê uma quebra entre as linhas. Isso são seções. Eu vou mostrar depois para vocês em outra aula seções para vocês entenderem a diferença que é ter seção e não ter seção. Porém, agora a gente não vai implementar seções, mas a gente vai implementar agora os métodos aqui obrigatórios. Primeiro, o Number of Rows in Section, não esse, na verdade, TableView Number of Rows in Section. E o que a gente vai retornar aqui? 1, 2, 3, 4. A gente vai retornar, na verdade, a quantidade de itens que a gente quer mostrar. Quantas linhas dessa seção? Como a gente só tem uma seção, quantas linhas a gente quer? Tasks, que é o nosso data source aqui, os nossos dados, tasks.count, que são quantos itens a gente tem nesse task. Então a gente quer mostrar o número de rows é quantos itens a gente tem nesse task.
nessa task aqui. Beleza? Deu para entender? Beleza, vamos seguindo. O próximo método é o TableView self_row at. Esse self_row at ele recebe um index path. E esse index path ele é o seguinte. Ele é um tipo de dado que tem duas coisas interessantes. A primeira é que ele tem o row que a gente está passando nesse momento. Esse método aqui ele vai ser chamado toda vez que tiver que mostrar uma célula na tabela. Então, se a gente tiver aqui uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, esse método vai ser chamado 3 vezes. Então, a gente hoje tem 2 tasks. Então, esse método aqui vai ser chamado 2 vezes, porque a gente vai construir 2 células. Então, esse método aqui é o método que realmente desenha aqui, que realmente bota os dados, na verdade, porque a gente já desenhou no storyboard. Esse método é o método que bota os dados aqui nas células. Antes da gente implementar esse método, tá? Eu vou botar aqui retornando return UI table view cell padrão, tá? Para parar de dar erro. Mas antes da gente mexer nesse método aqui, a gente vai voltar aqui no main storyboard e a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa setar esses dados para algum lugar. A melhor forma da gente fazer isso aqui é criar uma célula customizada. A gente tem aqui o TableViewCell que está apontando para a classe UI TableViewCell. O ideal é que aponte para a nossa classe, para que a gente possa fazer o bind desses campos aqui. Então, o que a gente vai fazer é, dentro de controllers aqui, a gente vai criar uma pasta chamada cells, que são nossas células, e a gente vai criar um arquivo novo, cocoa.class, que vai ser um UI TableViewCell, ele vai estender o UI TableViewCell, e o nome dele vai ser task TableViewCell. Você pode dar o nome que você quiser também, isso não influencia em nada. O importante é que ele estenda UI TableViewCell. Né? Ele tem que estender UI TableViewCell. Para nós esse método não é importante por enquanto, nem esse método, então a gente vai deletar. Tá? E a gente vai voltar aqui no main storyboard. No TableViewCell, vejam aqui do lado, você pode clicar aqui na tabela, no controller. Eu estou clicando no TableViewCell. Vou vir aqui no Identity Inspector. No Custom Class eu vou botar Task TableViewCell. Então ele já modificou aqui, sabe que o Custom Class é esse aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou arrastar ele um pouquinho para cá. Vou vir aqui no meu assistente, nas opções do editor, e vou escolher aqui assistente. Ele vai duplicar a tela aqui. Quando eu clicar aqui no meu TableViewCell, eu vou vir aqui nessa seção aqui, Automatic, e... desculpa. Eu vou vir aqui no Content View, eu tenho que clicar aqui dentro do Content View. Vou vir aqui no Automatic e vou escolher a minha célula. Então, mais uma vez, se você não vê a sua classe aqui, clica aqui dentro do Content View, Automatic, Task TableViewCell. Bom, essa é a nossa classe dessa célula. Agora eu vou vou fazer o bind desses componentes aqui no UI TableViewCell. Então, segura o Ctrl, arrasta, solta, escolhe o nome. Our Label. No nosso caso aqui vai ser Our Label. Aqui embaixo na data, segura o Ctrl, arrasta, escolhe o nome. Date Label. Lembrando que são todos os labels, né? São todos os labels. O nosso nome da categoria. Também a mesma coisa. Category Name Label. Lembrando dos nomes, nomes das variáveis seguindo o padrão Camel Case, né? Que é o primeiro nome da segunda palavra em diante, com a letra maiúscula. Aqui o nosso task name, né? Seria mais ou menos, acho que seria isso, né? Então a gente vai botar aqui task name label. Embora não seja um nome, né? Seja uma descrição, né? Eu acho melhor a gente até mudar isso aqui, né? Vou apagar aqui, Ctrl Z, Command Z, né?
Vou apagar, vou arrastar de novo. E agora vai ser o nome Task Description Label. Fica até melhor, né? E finalmente essa view aqui que a gente tem, também a gente vai segurar o Ctrl, arrastar e a gente vai dar o nome de Category View, porque é um UI View. Então agora a gente tem os nossos componentes, todos eles com IB Outlet setado, né? Todos eles feito o bind da classe para o main storyboard. E agora a gente vai voltar aqui para o nosso Task Table View Cell, para o nosso Task Table View Controller. E a gente vai poder criar a nossa, setar os dados para esses componentes aqui. Então vocês vão ver como a gente vai fazer isso agora. Antes de tudo, vamos voltar aqui no main storyboard, porque eu esqueci de setar o identifier. Toda célula ela tem um identifier. Então essa célula aqui que a gente fez, esse tipo de célula, tem que ter um identifier. O identifier vai ser usado aqui quando a gente for tentar pegar a célula aqui para cada linha, né? Então vamos lá. Clicando aqui na célula, o identifier aqui que eu vou dar é task cell. Task cell. Vamos voltar aqui no controller. Vamos apagar essa linha de código. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai setar aqui um let cell, criar uma variável nova. E a gente vai usar um método. A gente vai pegar o TableView, que é essa variável aqui, TableView. E a gente vai usar um método chamado dequeue reusable cell com o identifier para o indexPath. Então a gente vai setar aqui o identifier, que é aquele que a gente acabou de setar, task cell. E o indexPath vai ser o indexPath, que é essa variável aqui. Então, esse método ele vai carregar uma célula por vez da linha e setar os dados nela e retornar ela. Então, como a gente tem duas tasks, a gente está indicando aqui no Numbers of Rows in Section que a gente tem duas tasks, então isso aqui vai retornar 2. O framework do iOS, do iKit, ele vai passar por esse método aqui, cell4rowAt, duas vezes. Na primeira vez, o indexPath vai ter um row 1 e na segunda vez vai ter o row 2. Na primeira vez ele vai chamar o método dequeueReusableCell, retornar a célula e a gente vai setar os dados para a célula. Na segunda vez ele vai retornar a outra célula, que é a célula referente a esses dados aqui, a essa task aqui, essa segunda task. Vamos ver como a gente vai fazer isso, tá? Aqui a gente tem que transformar esse método aqui, dequeueReusableCell, ele retorna um UITableViewCell. A gente não quer que ele retorne o UITableViewCell, a gente quer que ele retorne essa classe aqui, TaskTableViewCell, que é a nossa tabela, que é a nossa célula customizada. Então, para retornar, a gente vai fazer taskTableViewCell. Ele está dizendo para esse método aqui, dequeueReusableCell, que a gente sabe que essa célula do identifier taskCell, ela é dessa tabela aqui. Ela é dessa classe aqui, taskTableViewCell. Então vamos lá, vamos continuar. A gente vai vir aqui agora e vai pegar a task que a gente quer setar os dados na célula. Então, let task, a gente vai pegar as nossas tasks. E nossas tasks, as tasks aqui, ela é um array de task. Como é que a gente faz para pegar um item de um array? A gente tem essa opção aqui, pegar o item pelo seu índice, né? 0, 1, 2, 3. E como é que a gente sabe qual é o índice que a gente quer pegar? A gente quer pegar a task daquela linha que está sendo passado aqui agora pelo indexPath. Então a gente vai vir aqui e chamar indexPath .row. E aqui a gente vai pegar a task da linha que estiver passando. Então, se tiver na linha 0, que é a primeira linha, a gente vai pegar o item 0. Se tiver na linha 1, que é a segunda linha, o row 1, que é a segunda linha, lembrando que o indexPath row é baseado em 0, né? Ele começa de 0, 1, 2, 3. Então, o row 1 é a segunda linha, vai pegar essa task aqui. Então, aqui eu vou ter a task e agora eu vou setar os valores.
O primeiro é Hour Label. A gente vai pegar aqui. E aí vem outra questão. A task ela não tem a hora, ela tem a data, né? Não tem hora. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai criar aqui nossa primeira variável de instância privada, private. Private significa que nenhuma outra classe consegue ver essa variável. Tá? Private var date formatter, que é do tipo date formatter. E a gente já pode instanciar aqui ele se a gente quiser. Date formatter, a gente está instanciando ele. Então agora a gente tem uma instância de date formatter. Aqui eu quero a hora. Como é que eu faço para pegar a hora da data? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Date formatter, variável. A gente vai usar um método aqui do date formatter, que é o date format. E a gente vai passar o formato que a gente quer que ele extraia do nosso objeto data. Que o objeto data é esse campo date aqui da task, tá? Então, qual é o formato que a gente quer? A gente quer 20 e 30, que seria a hora, né? 28 horas e 30 minutos, né? Então, esse formato aqui, ele é HH, minutos. Então, hora, minutos. Então, a gente sabe que o formato da data é esse. A gente vai vir aqui em date format, ponto. A gente vai extrair uma string, a gente vai retornar uma string pela data. Então, o método é esse aqui, string from date. Então, eu quero uma string da data. E a data qual é? Task.date. Então, aqui ele vai me retornar uma string que é a hora e o minuto dessa data. Então, já vamos tentar fazer aqui a segunda, que é o date label. Agora, a gente tem que mudar aqui o nosso date formatter para dia, mês e ano. A gente quer assim, dia, barra, mês, barra, ano. A documentação do Swift, vocês vão conseguir achar todos os tipos de formatos que existem, tá? Mas aqui a gente não vai precisar aprender todos, óbvio. E aqui eu vou ter a mesma coisa, o date formatter, .string from date. Aqui está dando algum erro. Na verdade, a gente não pode setar um string para um label. A gente tem que pegar o objeto texto do label. Então a gente agora está setando certinho. Ele ainda está reclamando porque não está retornando o iTableView Cell ainda. Então vamos popular os outros campos. O primeiro o terceiro, na verdade, é o Category Name Label, que a gente sabe que é a task name. O cell Category View, a gente vai mudar o background color dele pelo task color, task category color. E o cell, desculpa, o category name aqui não é o task name, é o text, e aqui é o task category name. O cell task description, o texto é task.name. E agora a gente vai retornar nossa célula. Então veja que toda vez que passar aqui por esse método, ele vai pegar os dados da task daquela linha e vai setar para os nossos campos da nossa célula aqui e vai retornar. Vamos tentar rodar isso aqui para ver o que acontece. Vejam que aqui, ó, ele setou corretamente as nossas duas tasks. A data e a hora é a mesma porque eu passei aqui a mesma data. Vamos tentar criar outra categoria aqui para vocês verem a diferença, né? Work Study. E vamos botar de Blue. E essa segunda aqui vai ser Study Math for my Computer Science Class. A categoria, vamos mudar aqui também, né?
Vamos dar o nome, os nomes corretos aqui: Work, categoria Work e categoria Study. Vamos mudar aqui: Work, Study, e vamos rodar de novo. Então vejam que aqui, ó, tá diferente, tá? E agora eu vou criar aqui um texto maior para vocês verem que ele vai quebrar de linha, tá? Study method my competence size class because it's too hard to understand calculus. I need to study very hard to understand. Ok, vamos lá, vamos rodar. Opa, olha só que coisa interessante. Ele quebrou, só que ele empurrou tudo para cá. Então, alguma coisa está errada no nosso auto layout ainda aqui, tá? Alguma coisa está errada. Então, eu imagino que seja alguma prioridade que a gente tem que mudar lá. Então, vamos olhar aqui no nosso storyboard. A gente pode, com certeza, a gente tem que mudar a prioridade aqui de um desses itens. Então, se a gente vier aqui, olha, esse item ele não tem o widget específico, tá? Então, eu não vou nem setar o widget dele, eu vou setar o aspect ratio dele, tá? E eu vou setar o aspect ratio desse aqui também. Vamos ver se isso já resolve. Se não resolver, a gente vai mudar a prioridade aqui de um do outro. Ó, vejam que já resolveu. Então, como eles não tinham tamanho, esse texto aqui empurrava eles não tinham um tamanho definido. Então, vamos tentar rodar em outro celular, um celular maior que esse. A gente vai vir aqui, primeiro vamos parar, a gente vai vir aqui e vai escolher o iPhone XS Max. Vamos rodar nele. É muito importante que você, quando esteja fazendo seus layouts, vocês rodem em vários tipos, em vários tamanhos diferentes aqui dos celulares. Ou se for para celular e tablet, que você roda também em vários tamanhos de tablet, tá? É importantíssimo isso, porque às vezes os layouts quebram de formas totalmente inesperadas e você fica sem saber o que está acontecendo. Ele está aqui abrindo, vai rodar, rodou, tranquilo, parece que está funcionando legal, né? Apesar de que o XS Max não é tão maior, né? do que o outro. Bom, galera, essa aula aqui foi a aula para a gente aprender a fazer aparecer os itens aqui. Na nossa próxima aula a gente vai criar as tasks, aprender a criar as tasks e editar no nosso aplicativo. Valeu!